Iniciando aí, gente, o novo assunto, a Segunda Guerra Mundial, né? Também conhecida como a Guerra Total. Aí nós temos já uma imagem, né, épica do momento. Aqui eles estão, né, os soldados americanos estão celebrando na Europa o final da guerra, né? Então esse cara aqui se aproveita do momento para tirar uma lasquinha da moça que era uma enfermeira, tá? Segundo consta os relatos, eles não se conheciam e estavam lá celebrando quando ele achou que podia lascar um beijão nela, tá bom? Mas na época estava valendo tudo porque as pessoas estavam muito felizes, devido ao final da guerra na Europa, tá bom? Depois vocês vão entender por que eu falei isso agora. Bom, vamos começar aí. A Alemanha de 34 até o ano de 39, tá? Então ainda não era guerra nesse momento. 34, o presidente Hindenburg faleceu e o Hitler acumulou os dois cargos, que eu já havia falado sobre isso com vocês. Ele já era chanceler, ou seja, primeiro-ministro. Ele acaba acumulando o cargo de presidente. A próprio Reichstag alemão aprovou isso. O que era o Reichstag? Era o parlamento alemão, tá? Então, o parlamento, composto por um grande número de nazistas, apoiaram o acúmulo dos dois cargos nas mãos do Hitler. A partir daí ele se torna Führer. A palavra Führer em alemão significa líder, tá? Então ele era chamado ou de Mein Führer ou, né, de Hitler, tá? Somente Heil Hitler, né, era o cumprimento deles. Inicia-se a política de remilitarização da Alemanha. O Hitler, então, agora com o acúmulo de cargos, iniciando a ditadura nazista, ele começa o desrespeito ao Tratado de Versalhes, tá? Tratado esse que ele nunca havia respeitado, ele nunca havia aceito esse tratado. Esse tratado para ele foi uma grande afronta para a Alemanha, segundo a visão dele, e esse tratado ele simbolizava, né, a vontade na ideia deles, tá, gente? Não é que é da ideia dele, não é que isso foi real, mas na ideia dele esse tratado ele tratava-se da exigência dos judeus para aniquilar a Alemanha, tá? Inicia-se então essa política de remilitarização da Alemanha, que estava proibido pelo tratado. Então ele começa a remilitarizar como? Ele torna o serviço militar obrigatório. Então os rapazes acima de 18 anos já tinham que servir no exército alemão. Isso estava proibido pelo tratado, ele desrespeitou por completo. E ele começa a investir, né? Ele começa a incentivar as indústrias bélicas a produzirem mais e mais armamentos e também a investirem em novas armas de poder de destruição cada vez maiores, tá? E ele também investe no expansionismo, que vai ser o que ele fala no livro dele, Mein Kampf, que significa Minha Luta, aonde ele fala sobre a necessidade que a Alemanha tinha de um espaço vital. Esse espaço vital eram territórios dentro da Alemanha, dentro da Europa Central, que ele deveria ser tomados pela Alemanha, deveria ser anexados pela Alemanha, para ele, na visão dele, esses territórios eram essenciais para o desenvolvimento da Alemanha, né, para a Alemanha sair da crise em que ela se encontrava. E também ele justificava a existência desse espaço vital, não falando que era para enriquecer a Alemanha, mas dizendo que esse espaço vital ele era necessário porque os povos germânicos lá se encontravam, né? Então era o que ele justificava. A maioria dos povos que viviam nessas regiões eram germânicos, que, portanto, apoiavam essas anexações. Quais são essas regiões? É a região do Sarre, na parte ocidental da Alemanha, tá? A Renânia, que também é na mesma região ali do Sarre, só toma um território mais amplo, já vou mostrar no mapa para vocês. A Áustria,
que era visto como um espaço vital também, a Tchecoslováquia e a Polônia, tá? Então ele já começa a investir nessa anexação de territórios aí, o que estava totalmente irregular em relação ao Tratado de Versalhes. A partir de 1935 ele desrespeita esse tratado. Aí é ele discursando, né? Ele discursava por horas e horas a fio, e os seus, vamos dizer assim, súditos, né, eram obrigados a ficar ouvindo, não podia sair do lugar, tá? E ele era bem histérico na hora de fazer os seus discursos, bem enfático, né? Gesticulava muito e gritava bastante também, tá? A expansão territorial da Alemanha, como vocês estão vendo aí no mapa, a parte marronzinha é a Alemanha até 1933. Ah, senhora, e essa parte? É a Alemanha também, tá? Só que era chamada de Prússia Oriental, era o território que pertencia à Alemanha. Esse território aqui, gente, ele não existia antes da Primeira Guerra Mundial. Então, ele passa a existir com a Primeira Guerra Mundial, tá? Que é esse aqui, ó. Esse corredor chamado Corredor de Danzig, que fazia a ligação aqui com essa Prússia Oriental. A região laranja, né, é a região do Sarre e da Renânia. Então, o Sarre é essa região mais próxima aqui, fazendo fronteira com a França, e a Renânia é todo esse território aqui, fazendo fronteira com Holanda, Bélgica e Luxemburgo, tá? Aqui nós temos a Áustria ao sul, e essa parte verde clara aqui é o que eles chamavam de Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia é todo esse território aqui, ó. Tudo verdinho aqui claro e o verde escuro, tudo isso é a Tchecoslováquia, tá bom? Então, essa região aqui, ó, margeando, fazendo fronteira aqui com a Alemanha e com a Áustria, era a região que eles chamavam de região de Sudetos, que era um dos objetivos do Hitler também, porque era uma região rica na industrialização de alguns produtos necessários à Alemanha para a guerra, tá? E a Polônia, né, porque ele queria o controle aqui da região do corredor de Danzig, com saída aqui próxima, né, aos países bálticos aqui, tá? Então ele queria esse controle desse território também. Bom, aí em 1936 ele vai invadir a Renânia. Vamos voltar lá no mapa. A Renânia é a parte laranja aqui, o Sarre é esse território menor aqui, ó, tá? A Renânia é toda a parte laranja, ele vai invadir esse território. Esse território já era da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. Porém, com o fim da Primeira Guerra, no Tratado de Versalhes, a França exigiu que fosse desmilitarizado pelos alemães aqui. Ou seja, tudo que era militar, toda a base militar da Alemanha teve que sair. Então esse território ficou sob, vamos dizer assim, tutela da França. Aí o Hitler veio aqui, invadiu o território e tomou e remilitarizou esse território, ou seja, voltou a instalar as bases militares ali. A senhora, o que a Inglaterra e a França diziam, né? A Inglaterra e a França entraram numa política conhecida como política de apaziguamento. Então a Inglaterra e a França, elas foram concedendo muita coisa para o Hitler, né? Foram permitindo muita coisa para evitar uma guerra. O objetivo deles conceder era evitar uma guerra. Só que essa omissão, vamos dizer assim, da Inglaterra e da França acabou custando muito caro, porque o Hitler foi sentindo cada vez mais o gostinho do poder, né? O gostinho de sangue na boca, e foi ficando cada vez mais sedento, né? E cada vez mais exigente também, e mais audacioso. Em 1938 ele vai anexar a Áustria, né? Ele é a criação do Anschluss. Ele anexou a Áustria e anexou os Sudetos em 1938. Primeiro a Áustria. A Áustria ela era governada por um rei também e primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele vai se opor ao Hitler, tá? O primeiro-ministro da Áustria ele vai se opor ao Hitler, vai dizer, olha, não tem essa não, você não vai invadir a Áustria, você não vai anexar a Áustria, né? A Áustria tem a sua soberania, né? É território independente.
E o Hitler fala assim, ó, a maioria aí da Áustria é alemão, a maioria concorda comigo. E realmente já havia um grupo muito forte nazista dentro da Áustria, que já vinha, antes do Hitler dar esse passo, já vinha ali fazendo um trabalho de convencimento da população. E o Hitler, ele pressiona o primeiro-ministro fala que não, e o Hitler então ameaça de invadir a Áustria, e ele acaba cumprindo com a ameaça dele, ele invade a Áustria e obriga o primeiro-ministro a fazer um plebiscito, que seria uma consulta à população para ver o que a população queria, se ela apoiava a anexação ou se ela era contra, tá? Então foi feito esse plebiscito com imposição por parte do Hitler à Áustria, foi feito o plebiscito e a população que já vinha sendo, né, trabalhada pelos grupos nazistas dentro da Áustria, que era muito forte, acaba assinando, né, ou, né, vamos dizer assim, aprovando a anexação. Aí foi criado o Anschluss. Aí a Inglaterra e a França não chiaram, porque a população falou que tudo bem, eles que quiseram. Então, né, pouco tempo depois, né, alguns meses depois, ele ataca a região de Sudetos. E ele toma os Sudetos, tá? E a Tchecoslováquia, então, chiou. A Tchecoslováquia, ao chiar, a Inglaterra e a França chamam a Alemanha para uma conversa, uma negociação, que foi feito o Tratado de Munique, né? Lá estava o Hitler, estava o Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e estava o presidente da França, que eu não lembro o nome dele agora. E se eu não me engano, parece que estava o Mussolini também. Porém, gente, a Tchecoslováquia, que havia sido atacada, ninguém da Tchecoslováquia foi chamada para negociação. E nessa negociação, o Hitler falou, não, peraí, gente, eu ataquei porque é território alemão, a população que vive lá, 90% são alemães, e eles aprovaram por completo, né? Então é nada mais natural do que esse território pertencer à Alemanha. E a Inglaterra e a França, ainda fundamentado naquela política de apaziguamento, falou o seguinte, tá bom, vocês ficam então com o território, então não é a Tchecoslováquia que está decidindo isso, quem está decidindo é a Inglaterra e a França. Vocês ficam com o território, mas você se compromete, Hitler, em não invadir e não atacar mais ninguém. Aí o Hitler, não, beleza, pode ficar sossegado, né? Sou um homem de palavra, eu não vou descumprir o que a gente está acertando aqui. Foi feito o Tratado de Munique, onde ele se comprometeu em parar ali nos Sudetos e não atacar mais nenhum outro território. O que acontece? Ele vai desrespeitar o que ele havia falado, tá? Então, na Conferência de Munique, né, 1938, ele fala, não vou atacar mais nada, tá? Pode ficar sossegado. Aí, em março de 39, ele ordenou a ocupação total da Tchecoslováquia, né? Não vou atacar mais nada, pode ficar sossegado. Aqui é o Tratado de Munique, tá, gente? Aqui é o Hitler, aqui é o presidente da França, aqui é o primeiro-ministro da Inglaterra, o Chamberlain, aqui é o Mussolini, tá? E aqui é um dos caras acompanhando eles, um dos generais aí, tá bom? Então ele vai lá e fala o seguinte, não, pode ficar sossegado, não vou anexar. Ele foi e anexou a Tchecoslováquia, toda essa parte verde aqui, mais escura, foi anexado pelo exército de Hitler, né? E isso em março, né? Quando foi em setembro, aí ele falou, não, agora pode ficar sossegado, não vou fazer mais nada. Quando foi em setembro, dia 1º de setembro de 1939, ele vai atacar a Polônia, tá? Quando ele atacou a Polônia, aí a Inglaterra e a França abandonam a política de apaziguamento e acaba declarando guerra ao Hitler. Segundo foi constado, né, segundo foi registrado por algumas testemunhas, o Hitler ele não esperava essa declaração de guerra da Inglaterra e da França. Ele achava que ia ser como das outras vezes, que a Inglaterra e a França ia manter aquela política de apaziguamento e ia conceder a ele o território polonês. Tá? Só que não foi bem isso que aconteceu e ele é pego aí de calças curtas, porque ele não estava aguardando a declaração de guerra naquele momento.
E a Polônia faz fronteira aqui com a União Soviética, ó, como vocês podem ver. Né? E o Hitler atacando a Polônia, o que aconteceria? A União Soviética não é besta nem nada, movimentaria suas tropas para contra-atacar o Hitler, para não permitir que ele viesse até as portas do seu território. Só que o Hitler, ele não era um cara burro. Né? O que ele faz? Ele vai neutralizar a União Soviética através de um acordo, de um tratado. Ele chama o Stalin, tudo isso, gente, de forma secreta, depois que vai ser descoberto isso, tá? Ele chama o Stalin para uma negociação. Dessa negociação entre Stalin e Hitler, né, podemos dizer assim, né, é o mal com o maldoso junto, né? O que acontece? Os dois entram num acordo. O Hitler falou pro Stalin: olha, Stalin, é o seguinte, chamei aqui para te dizer uma coisa. Eu vou atacar a Polônia. Aí o Stalin falou para ele assim: ó, não faz isso não. Se fizer, você vai arrumar confusão com a União Soviética. A gente vai partir para cima de você. Tá? Aí o Hitler falou para ele: não, olha só, você fica sossegado, porque eu vou atacar a Polônia, vou dominar. E depois que eu dominar, você entra com suas tropas e a parte oriental da Polônia fica para você. O que você acha? Aí o Stalin falou: ah, beleza, gostei da sua ideia, mas você vai cumprir mesmo? Não, vou cumprir, sou um homem de muita palavra. Tá? E ele, então, eles fazem esse acordo, tá? Chamado de acordo Ribbentrop-Molotov, tá? Ou Molotov-Ribbentrop, não lembro a sequência, mas popularmente conhecido como Acordo de Não Agressão, que é o seguinte: o Hitler atacando a Polônia, o Stalin vai ficar quietinho na dele. Quando o Hitler ataca a Polônia, em questão de 3 semanas ele domina a Polônia. E depois dessas 3 semanas, as tropas soviéticas atacam, tomando a parte oriental da Polônia, né? Então a Polônia é dividida ao meio. A parte oriental fica sob controle dos soviéticos e a parte ocidental fica sob controle da Alemanha. Mas como eu falei para vocês, o Hitler ataca no dia 1º, no dia 3 de setembro, Inglaterra e França declaram guerra ao eixo. Tá? Já vou falar sobre a questão do eixo. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? E aqui eu vou concluir essa parte. Aí a gente vai para o próximo vídeo para não ficar muito longo para vocês. Até lá, até o próximo vídeo.